Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Misael e hoje a gente vai estudar as palavras de Jesus, que é um texto que está lá em Mateus 24, do 45 ao 51, e esse texto ele está inserido em um momento que Jesus estava ensinando os seus discípulos sobre o final dos tempos e o que aconteceria até esse final. E ele começa o capítulo 24 falando sobre o reinado de Jerusalém e como isso ia acabar. Ia vir uma nova época, a época em que a igreja iria reinar. Isso basicamente aconteceu ali no ano 70, e Jesus faz várias profecias sobre a destruição do templo, que aconteceu no ano 70. E ali começa o reinado da igreja, até chegar o momento em que haveria muito sofrimento, muita perseguição, e sim viria, ele retornaria a nós, né? A segunda vinda, ou como a gente chama na teologia de parousia. Parousia é a segunda vinda de Cristo, ou retorno de Cristo. É importante a gente saber esses termos, né? Não para ficar inteligentinho, mas para que se aparecer em alguns momentos, algum estudo aqui e ali, a gente está familiarizado, né? Então aqui é basicamente um texto falando sobre o retorno de Jesus e como o discípulo deve se comportar até esse retorno. No 45 ele diz assim, ó: quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-o à sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então a gente vê claramente que aqui é uma parábola de Jesus. O que é parábola é uma história envolvendo um contexto simples da época que se tornasse entendível ou se tornasse compreensível, né, aos ouvidos daqueles que estavam ouvindo ali à época, mas com verdades espirituais muito profundas. E aqui a gente vê a primeira verdade, olha só. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Quem é o servo fiel que o Senhor confiou seus conservos para dar o sustento? O que quer dizer isso? Jesus está falando aqui de nós, os servos fiéis, queiramos que sejamos esses, né? Os servos fiéis a quem Deus confia as outras pessoas, os outros servos, ou seja, os conservos, os outros servos de Deus, para dar-lhes o alimento no tempo certo. A gente vê que em muitos momentos Jesus fala de alimento, como em Mateus 25, um pouco mais à frente, ele fala de ajudar-lhes em suas necessidades físicas, mas também em necessidades espirituais. Jesus confia a nós, outras pessoas, ou Jesus nos dá a oportunidade de ajudar outras pessoas, tanto fisicamente, auxiliando-os nas suas dificuldades, quanto espiritualmente, ou emocionalmente também, né? Jesus confia essas pessoas a nós, e ele chama aqueles que servem aos seus companheiros, ou seus conservos, ele chama de servo fiel. Então, o servo fiel não é aquele que ora mais alto, não é aquele que ou ora todos os dias, ou aquele que grita, que faz todo um movimento ali em volta dele para chamar a atenção. Não. O servo fiel é aquele que cuida ou dá o sustento aos seus conservos, aos seus irmãos. É isso que Jesus está falando aqui. Então, nós estamos sendo servos fiéis? Talvez sim, talvez não. Você responda para si mesmo. Mas
se você está auxiliando os seus irmãos, dando-lhes o sustento físico, sustento material e o sustento emocional, espiritual, auxiliando os seus irmãos, aí você está sendo fiel a Deus, ao chamamento de Deus para nós, que é amar o nosso próximo. É isso que ele está dizendo no 45. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então Jesus, de fato, está falando de sua segunda vinda, que ele está falando em parábolas, em histórias, com paralelos à sua segunda vinda. Parousia, lembra da sua segunda vinda. Então, quando Jesus voltar, quando o Senhor voltar, bem-aventurado é aquele irmão que estiver agindo de acordo com a fé cristã, de auxílio, de apoio aos seus irmãos, aos seus conservos. Então, aqui há um entendimento de que nós não devemos ficar imaginando, criando teorias, especulando sobre a vinda de Cristo e ficar de braço cruzado, né? Nós devemos esperar, ansiar a vinda de Cristo trabalhando. Aqui é o segredo, não é? Bem-aventurado é aquele que, quando o Senhor vier, o achar fazendo assim. Então, a vida cristã e a vida de espera, de ansiar pela volta de Cristo, é uma vida de trabalho, de auxiliar os nossos irmãos. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Aqui a gente vê que ele está falando sobre as recompensas espirituais, ou os bens espirituais, que Deus vai confiar a nós, depois que nos achar trabalhando, depois que ele retornar, ou seja, na salvação, vai confiar a nós. Em Apocalipse tem uma série de passagens que falam das recompensas espirituais que Deus vai nos dar. Se tivermos outros momentos aqui, podemos até estudar sobre isso. Mas existe uma recompensa espiritual para aqueles que são fiéis até o fim, até o momento que Jesus retornar e estivermos trabalhando. Existe uma recompensa espiritual. Primeiro ele fala que bem-aventurado é, ou seja, você é uma pessoa que permaneceu firme, você é abençoado, você é um bem-aventurado, uma pessoa que é desejável por Deus. Deus deseja estar perto de você. Ele chama para perto. E essa pessoa é aquela que fez de acordo com o que está escrito aqui. É dar o sustento no tempo certo aos seus irmãos. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens, mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, aqui é a especulação, que é totalmente compreensível, de que, olha, desde sempre ouço sobre o retorno de Cristo e isso nunca chega. E por isso, porque essa demora parece interminável, por isso até mesmo ele se entrega às paixões da vida. Então diz assim: se esse momento nunca chega, é porque nunca chegará. Então eu vou curtir a minha vida do jeito que eu quiser e vou viver como se esse momento do retorno de Cristo não chegasse de fato, não fosse real. Então, o servo mau é aquele que se esquece do retorno de Cristo. E o que isso quer dizer? Esquecendo do retorno de Cristo, esquece-se também do trabalho para qual nós fomos chamados até esse retorno, que é o trabalho de auxílio ao próximo. E passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios. Ou seja, até mesmo o envolvimento com pessoas vãs, aqui ele fala de ébrios,
pessoas que já estão envoltas no mundanismo, pessoas que já, de fato, abandonaram a ideia de Cristo, não creem mais em Deus, estão vivendo a sua vida do jeito que querem, pessoas que vivem as suas vidas de acordo com o que elas acham que é certo ou errado, os ébrios, né? Então, ele já se aceitou assim, ele já falou, olha, quer saber? Essa história de Jesus voltar está muito longe, então eu vou viver a vida como eu quero, me juntar, como Salmos vai dizer, na roda dos escarnecedores, aqueles que zombam de Deus, zombam da palavra, escarnecer, né? Tornar escárnio a palavra de Deus. Então, eu vou me juntar a eles e vou viver a minha própria vida e ainda mais, começar a espancar os seus companheiros. Aqui está falando nem mais de conservos, mas os seus companheiros da vida. Ele começa a tratar mal as pessoas, se torna uma pessoa má, né? Começa a, sei lá, nos momentos mais banais da vida, praguejar alguém no trânsito, ou ser rude com alguém. A gente tem que tomar cuidado com as palavras que a gente fala com as pessoas, né? Tem que ser palavras boas, palavras de ânimo, e não ficar xingando uma pessoa por causa de uma situação que pode ser resolvida. Mas a pessoa não está aberta ao diálogo. Então, vá em paz, não precisa ficar perto daquela pessoa, nem nada disso. Mas siga o seu caminho, meu irmão. Tudo bem, não tem problema. Eu te perdoo o que você fez para mim, até peço perdão se eu fiz alguma coisa, mas não precisa dessa confrontação. E aqui fala de até espancar os seus companheiros, né? Tratar mal as pessoas, ou passar a perna, né? No mercado de trabalho existe muito isso. Então, passar a perna no próximo. Essa pessoa aqui, que era até mesmo servo, no texto ele fala que era servo de Deus, mas ele começa a mudar a rota, né? A enveredar o seu caminho por um lugar que não era para ser, né? Por causa da dureza do seu coração. E ele começa a fazer essas coisas. O texto diz que é um servo mau. No 50, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, em hora que não sabe. Então, está falando aqui que Jesus irá retornar, lembrando que é um texto de parousia, do retorno de Cristo. Está posto literariamente como uma parábola, mas está mostrando para a gente as verdades sobre a volta de Cristo. E está dizendo que o Senhor daqueles dois servos, sendo o bom e o mau, irá retornar. Irá retornar em um dia que não se sabe e numa hora que não se sabe. Então, o retorno de Cristo é de fato... não se sabe o momento exato em que Jesus irá se retornar. A gente tem indícios de que ele irá retornar, fala de guerras e todos os sinais que a gente já aprendeu sobre o retorno de Cristo, mas o momento exato ele não sabe, nós não sabemos. E fala que nem Cristo mesmo sabe, a não ser o Pai. Então, realmente, isso é interessante porque pega de surpresa alguns. Porque você poderia até especular, então eu vou agir como eu quero, e sabendo eu do retorno de Cristo, se assim o fosse, sabendo o momento exato, ali um pouquinho antes eu peço perdão, como Deus é misericordioso, e retorno aos braços do Pai, né? Mas como ninguém sabe o momento, a gente tem que estar a todo momento preparados para isso, né? No trabalho, na lida. Porque se o Senhor chegar, naquele momento exato que o Senhor chegar, e estivermos agindo assim,
não valerá de nada ser servo de Deus, ser chamado de servo. Não, você vai ser um servo, mas mau. Né? E esse momento em que Jesus vier retornar, castigá-lo-á, lançando-o à sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dente, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ou seja, ele separará o servo fiel e os servos que forem considerados maus, ele colocará junto com aqueles que já são hipócritas. Ou seja, o que é hipócrita? A gente sempre ouve falar dessa palavra, o que é hipócrita? Se a gente retornar lá, o grego, tá? Toda palavra do português sempre tem uma origem, latim, grego, sempre vem dessas línguas antigas. O que quer dizer hipócrita? É um ator. Ele está atuando. Muitas vezes se diz servo de Deus, às vezes até vai na igreja e tal, mas é uma atuação. Então, ele não é verdadeiro com as suas palavras, com os seus atos. Então ele faz um personagem. E essa pessoa que se diz servo de Deus, mas é um servo mau, ele está atuando de bom moço. Está falando que é uma boa pessoa, que serve a Deus, mas será posto ali junto com esses outros hipócritas, com esses outros atores que só fingem servir a Deus e vão ser lançados num lugar totalmente mau e não desejável, que é onde haverá choro e ranger de dentes. A gente pode depois explicar mais sobre esse local em específico, que é mesmo a condenação, que é um lugar preparado para o diabo e os seus anjos. Não foi preparado para o ser humano, mas ele será jogado ali. Por quê? Porque foi um servo mau. Porque ele, com suas próprias ações, através da dureza do seu coração, não serviu ao seu próximo. Então a chave do texto aqui qual é? É dar o sustento em seu tempo ao seu próximo, aos seus conservos, aos seus irmãos. E isso é interessante também porque bate no ponto de até mesmo líderes. Porque que fala de cuidado com outros, né? A gente pode ter para nós mesmos, mas tem pessoas que ainda têm uma responsabilidade ainda maior, que é o cuidado direto com outros. Responsabilidade por serem pessoas públicas, por estarem ensinando a Bíblia. Então, essas pessoas ainda têm uma responsabilidade ainda maior. Uma responsabilidade para com as suas palavras, e talvez elas sejam só atores, né? Servos maus. Estão falando, atuando, fazendo cara de bom moço, mas na verdade não está dando sustento no momento certo e em seu tempo para os seus irmãos, os auxiliando em suas dificuldades, sejam físicas, emocionais, espirituais. Então o chamamento de Cristo aqui é para que, ansiando pela volta dele, trabalhemos auxiliando os nossos irmãos, amando o próximo e trabalhando para que as outras pessoas conheçam a Cristo e tenham uma vida melhor, tenham uma vida decente e também trabalhem elas mesmas para outros e assim o Evangelho se espalhe. Tudo bem? Esse é o nosso estudo de hoje, espero que você tenha entendido e tchau!